quatro pilares que a igreja do Mashiach deve cumprir. Tem que cumprir obrigatoriamente. Aqueles que são seguidores, discípulos de Yahshua Mashiach, eles cumprem. Primeiro, emergir em nome de Yahshua Mashiach. Segundo, oração. Você deve orar de manhã, à tarde, à noite. Você tem que tirar o seu tempo de oração. Tem que ter o hábito de orar. Terceiro, jejum, que é a consagração. Você tem que consagrar, não tem como. Não existe outro meio. O jejum. E por fim, a Santa Ceia. Você tem sim que fazer isso, porque ele deixou. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. Essa direção espiritual está em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 24. Fazer isso em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que nós lembramos, nós partimos o pão com os irmãos na Santa Ceia, nós estamos lembrando o alto preço que ele foi para o madeiro, para que a humanidade fosse salva. Ele foi literalmente rasgado para que hoje nós recebêssemos como prêmio a recompensa. Então nós temos que cumprir esses princípios básicos que são pilares da igreja restauradora. Se você não orar, se você não jejuar, se você não partir o pão, ou seja, fazer a Santa Ceia e não emergir em nome dele, você não é discípulo dele, certamente não. Porque o verdadeiro discípulo, ele ora, ele jejua, ele participa da Santa Ceia e ele passa pelas águas. Tem muitas pessoas que têm medo de emergir pela... Gente, é ato simbólico. Reconhecendo, entregando a sua vida a ele. Entrego a minha vida a ti. Ali você está quebrando toda a maldição que você anteriormente tenha passado com o nome de blasfêmia. Ali quebra tudo. Aquele ato que você emerge. Você está se purificando novamente, se lavando, se limpando. Porque ali está literalmente morrendo aquela velha criatura para nascer uma nova criatura, com a nova mente renovada, não segundo o modelo do mundo, não segundo os propósitos mundanos, mas conforme a vontade do Criador. Porque a partir daquele momento que você emerge nas águas, você não resolveu o problema, você emergiu, você aceitou, que lindo, isso é bênção demais para a sua vida. Ali você quebrou o mal. Mas você tem que persistir para você manter de pé. Para que você venha perseverar, você tem que jejuar, você tem que orar e principalmente participar da Santa Ceia. Lembrando o alto preço que ele pagou, que ele foi para o madeiro, foi todo rasgado, literalmente. Ele, através de toda aquela dor, sofrimento, foi humilhado, rejeitado, envergonhado, para que hoje eu e você pudéssemos receber como prêmio, como recompensa a nossa salvação. Para que hoje eu e você pudesse receber a libertação e a transformação. Mas é necessário que nós cumprimos esses 4 pilares, que é emergir em nome de Yahshua Mashiach, orar, jejuar, que é se consagrar, né? E meditar na palavra, a gente também, quando você ora, você automaticamente vai conversar com ele, vai falar com ele, né, daquilo que te preocupa, porque o motivo pelo qual você está triste ou porque você está feliz, agradecer pela presença dele na sua vida. E o jejum, literalmente ele serve para matar a nossa carne, os nossos desejos carnais e salientar a nossa percepção espiritual das coisas espirituais, para que nós tenhamos visão. Através do jejum a gente recebe dons. Quanto mais nós nos relacionamos, quanto mais nós temos intimidade com o Criador, a gente vai recebendo dons dele. O primeiro dom que a gente recebe é a fé. Quando você crer nele, é o primeiro dom que você recebe. Aí depois, com a busca, com o relacionamento, com a intimidade, você vai recebendo outros dons. Dons de visão, dons de profecias, dons de cura, dons de libertação. Vai lhe alcançando. E ele diz, a cada um foi chamado conforme o seu propósito. Não é isso? Então, é intimidade. Relacionar-se com ele. Quanto mais nós aceitamos essa verdade e quanto nós nos esforçamos para estar diante do Pai, mais e mais nós recebemos dele. Tá bom, querido? Que a igreja fiel, que a igreja restauradora, aquele que já conhece o nome verdadeiro, se ainda não emergiu pelas águas, esse é o momento de emergir pelas águas, passar pelas águas, que é um ato simbólico, né? Que você ali está aceitando ele, reconhecendo que ele verdadeiramente é seu único salvador, seu único libertador e resgatador.
Yahshua Mashiach. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Mas é necessário que nós tenhamos que cumprir esses 4 pilares. Orar, primeiro, imergir pelas águas, orar, criar o hábito de orar, né? A oração, se você soubesse o poder que tem uma oração, você orava mais. O diabo ele vai fazer de tudo para você não orar. É necessário que você acorde pela manhã e fale, Pai, assim como Moisés disse, se não for da tua vontade, não permita que eu saia do lugar. Consegue entender? Pai, que seja feita a tua vontade. Eu estou projetando isso, mas que os meus planos estejam alinhados contigo. Mas, acima de tudo, que os teus prevaleçam, porque é necessário, porque ele sabe o que é melhor para nós, né? E jejuar, matar a nossa vontade da carne, matar o nosso desejo carnal e alimentar o nosso espiritual com oração, com louvores, com meditação na palavra, que é na Bíblia Sagrada. E, consequentemente, querida, relacionamento, intimidade. A gente só tem intimidade com alguém relacionando. Então, se você quer ter intimidade com o Criador, você tem que relacionar. Se você quer receber algo a mais dele, a presença abundante dele, você tem que relacionar, tem que ser íntimo dele. E quanto mais nós somos íntimos dele, mais nós recebemos. Então, não perca tempo a partir de agora. Se você já emergiu pelas águas, mas ainda está desanimado de orar, não, crie um hábito. Tira uma rotina da sua vida, pela manhã, levantei, já vou bater meus joelhos no chão e entregar meu dia. No meio disso, você conseguir, no meio do dia, né, à tarde, à noite, pelo menos 3 vezes. Tem um hábito, não estou te falando para você ficar 2 horas orando, porque às vezes tem pessoas que não têm nem tempo para isso. Mas aquele momento que você estiver, que seja 10 minutos, que seja verdadeiramente de corpo a alma, entregar-se verdadeiramente, entrar na presença dele assim profundamente. Sabe? Faz toda a diferença em nossas vidas, querido. Faz toda a diferença ter uma intimidade com o Pai. E ele diz, batei-vos que a porta vos será aberta. Pedi-vos que vos será dado. Então bata, busque. Porque quando nós buscamos a presença dele, nós encontramos. Buscar enquanto se pode achar, enquanto ele pode ser encontrado. Sabe por quê, queridos? Sabe o que acontece? Olha para vocês verem. Nós sabemos que nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. Isso é tão sério, é tão grave. Tem muitas pessoas que ainda estão adormecidas, sabe? Não acreditam nessa realidade. Eu fico assim impactada. Eu fico assim, meu Pai, abre a visão dessa pessoa, abre a mente dela, porque tem pessoas que estão acordadas. Todos os cenários, todas as profecias estão se cumprindo uma após outras. E nós estamos vendo que o Criador está nos chamando ao arrependimento verdadeiro, né? Voltar-se a Ele verdadeiramente, né? Ele está chamando a nação brasileira, Ele está chamando o mundo, volte-se a mim! E muitos ainda não estão voltando verdadeiramente a Ele. Muitos continuam na heresia, na blasfêmia. Mas Ele diz no Salmo 91:14: por amor ao meu nome, eu te protegerei, eu te livrarei. Ele também diz no livro de Isaías 52, verso 6, ele diz: o meu povo, ou seja, o verdadeiro povo dele, escolhido por ele, esses sim saberão o seu nome. Qual que é o nome do Criador? Yah, Yud-Hei, Vav-Hei. Qual que é o nome do Salvador? Yahshua Mashiach, né? Ele foi entregue, o filho primogênito, por amor a mim e a você. E pelas pisaduras dele nós somos curados. Pelas pisaduras dele, olha, queridos, isso é tão forte, que no livro de Isaías 54:17 diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que toda língua que se levantar contra nós, em juízo, nós a condenaremos. Isso é muito poderoso. Sabe por quê? Porque essa é a herança minha e sua, que somos servos dele. Essa é a nossa herança. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinhos. Ele cortou-se o laço e nós nos vimos livres. Nenhuma praga chegará à nossa tenda. Nenhum mal chegará à nossa tenda. Então,
aproveitando o ensejo, em nome de Yahshua Mashiach, que toda palavra de maldição, toda palavra de praguejo, de palavras de praga contra as nossas vidas, eu determino em nome de Yahshua Mashiach que seja agora anulado, que seja agora cancelado e volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio volta agora para as profundezas do abismo, cancelada, anulada em nome de Yahshua Mashiach. Porque essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança de receber a recompensa da libertação. Na palavra do Criador diz também que as portas de bronze, as portas do inferno não prevalecerão diante de nós. Sabe por que não poderão prevalecer diante de nós? Porque Yahshua foi no inferno e tomou a chave da morte. Então o mal não pode prevalecer diante do seu povo. Diante dos seus escolhidos, o mal não permanece, nem prevalece de pé diante dos verdadeiros povos do Criador. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, queridos, vamos fechar todas as brechas? Se você é um Yaldin, se você é um povo escolhido, se você é filho do Criador, né? Se você se considera filho dele, aceitou ele de todo o seu coração, só que está desanimado, não está orando, não está jejuando, não está se consagrando, né? Não está meditando a palavra, não está tomando a Santa Ceia, ou seja, participando da Santa Ceia com os irmãos. Se você não emergiu, às vezes é um Yaldin, eu me considero um Yaldin, eu aceito, eu já emergi, só que você emergiu, você tem que lembrar que você emergiu em nome de blasfêmia. O nome verdadeiro do nosso Criador, do nosso Salvador, Libertador, é Yahshua, e é através dele que nós chegamos ao Pai. Ele é o único mediador que media nossas causas junto do Pai. Então você tem que... Yahshua, Yahshua, Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Então nós temos que chegar a Yahshua, para que quando eu invoco Yahshua, automaticamente eu estou invocando Yahweh, que é o nosso Pai Criador. Por quê? Porque o Pai, Yahweh, ele honrou o Filho de sobremaneira, colocando o seu nome no próprio Filho. Então, quando você invoca Yahshua, automaticamente você está invocando Yahweh. É forte, né? Poderoso, né? Então, assim como Yahshua está sobre minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a minha casa, o mal não pode prevalecer. O inferno não pode prevalecer. As portas do inferno não podem prevalecer diante de nós. Porque acima de nós está aquele que reina, que governa, aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que criou os céus e a terra pela palavra. Ele diz: haja luz e houve. Então, se você crê, se você é um povo escolhido, separado, a igreja restauradora, olha, o inferno não pode prevalecer diante de nós. Esforçai-vos, igreja. Esforçai-vos, porque a nossa recompensa, o nosso galardão, não são os homens que vão nos entregar. O nosso galardão nessa terra não é os homens que vai nos entregar, mas é o Pai. E Ele nos convidou para as bodas, para a ceia do Cordeiro. Ele nos chamou, Ele nos separou, e esse dia está chegando. Nós vamos reinar com Mashiach. Nós vamos reinar. Esse é o nosso galardão, queridos. Esse é o nosso galardão. Quem é do mundo já está vivendo as coisas do mundo. Já está vivendo o que o mundo pode oferecer. As riquezas do mundo. Mas quem é do Criador está vivendo, vai viver a glória. A verdadeira glória vai triunfar no reino celestial com Mashiach e com nosso Pai Criador. Então, esforçai-vos. O cenário já está mapeado. O mundo já está totalmente projetado para o anti-Mashiach manifestar. Não manifestou ainda porque a igreja restauradora está na terra. Essa igreja vai ser tirada, porque vai ter que tirar a igreja para o filho da perdição manifestar e dizer: eu sou a solução. Eu sou a solução. Nós já estamos observando o colapso mundial, já acontecendo colapso na economia, empregos. Olha a última reportagem que eu vi, queridos, que o maior nível de desemprego no Brasil é de pessoas escolarizadas, ou seja, de pessoas estudadas. Para você ver, foi a classe média, considerada média, foi a primeira afetada.
Porque o governo, o mundo em si, ele tem que trabalhar de uma forma que as pessoas fiquem vulneráveis a tal ponto para aceitar a marca da besta, para aceitar a marca do anticristo. Porque se não existir esse colapso nos estados, nos municípios, no mundo em si, não tem como ele atuar. Como ele vai atuar? Tem que ter colapso. E outra, já viu a notícia, a última notícia agora, que tá passando as reportagens aí? Tá chegando uma nova carne aí, ó, carne para todos. Isso é é o governo federal que está lançando esse novo modelo, carne para todos, né? Tem gosto de carne, tem cheiro de carne, parece com carne, mas não é carne, é feito em laboratório. Onde vamos chegar, meu povo? Onde vamos chegar? Isso é só o início, queridos. Tá tudo projetado, tá tudo trabalhando para o sistema do antimachia. Só não viu quem está dormindo. Quem está dormindo? Igreja, vocês estão dormindo, acorda. Você que dorme, acorde. Acorde, porque o cenário é cenário de fim dos tempos. Olha as guerras, terremotos, maremotos, vulcão. Olha o que está acontecendo no Brasil, meu povo. Nós temos que orar pelas famílias que perderam entes queridos. Nós temos que entrar em oração pela nação brasileira. O Pai está avisando. Voltai-vos, igreja. Voltais para o Pai. Voltais para Ele enquanto há tempo. Nós temos que ter temor, igreja. Nós temos que ter temor pelo Pai. Nós temos que ter temor e tremor pela palavra do Criador. Porque ela é viva e eficaz. Muitos acham que é só uma historinha. É só uma historinha. É uma história de vida e de morte. Vida para aqueles que obedecem. Morte para aqueles que desobedecem, igreja. Lá tem as bênçãos decorrentes à obediência e as bênçãos decorrentes à desobediência. Se nós seguirmos a Bíblia, o que está falando na Bíblia, nós não ficamos confundidos nesse mundo. Muitos estão sendo enganados porque não dão credibilidade pela palavra que é vida, é viva, é eficaz. Se nós meditarmos, querido, se nós alimentarmos da palavra verdadeira, vai chegar um tempo que muitos irão procurar sã doutrina verdadeira, pessoas que falem verdadeiramente a verdade, que ministram a verdade, que alertam a igreja, e não vai ter, sabe por quê? Que quando a igreja fiel sair da terra, o antimachia vai manifestar. A primeira coisa que ele vai fazer é tirar as Bíblias, os canais, tudo que pregam sobre essa verdade. Vai ser tudo cortado. Até porque já está tendo aí um projeto para regularização das mídias, da internet. Você acha que eles vão deixar pessoas que falam a verdade? Não vão. Primeiro que eles já estão mapeando, já fazendo um projeto de tirar a Bíblia de circulação. Ter um novo modelo de Bíblia, conforme as coisas do mundo, ou seja, conforme as vontades do anticristo, em adoração, idolatria e etc, etc. Então você acha que essas coisas, você acha que vai ter canais, vai ter gente para falar, para evangelizar, para alertar? Não, porque aqueles poucos que ficarão para alertar vão ser perseguidos, vão ser mortos. Eles não vão ter o poder mais vai ter que evangelizar as escondidas. E se um destes forem encontrando com a Bíblia Sagrada, a verdadeira Bíblia mesmo, serão mortos. Olha, gente, esse é tão grave que em países vizinhos, em outras nações aí, já tem missionários sendo mortos porque estão encontrando a Bíblia no porão deles escondido. Estão sendo torturados porque estão pregando o evangelho. Vocês acham o quê? A perseguição chegou e olha que muitos deles nem conhecem o nome verdadeiro do Pai e do Filho e ainda já estão recebendo retaliações do próprio diabo. Vocês acham que quando aconteceu o arrebatamento na igreja, que vai virar um inferno, porque você vai querer, as pessoas vão ter sede da palavra, porque primeiro, o Ruach Kadosh, ou seja, muitos conhecem como Espírito Santo, vai ser tirado da terra. Imagina, hoje nós temos o Ruach Kadosh do Pai junto da igreja.
nos fortalecendo. Imagina quando chegar o arrebatamento que o Ruach Kadosh foi tirado. Vai ser muito mais difícil orar, vai ser muito mais difícil jejuar, vai ser muito mais difícil fazer uma santa ceia. Porque nós, além de estarmos fracos fisicamente, a pessoa vai estar fraca espiritualmente. É muito mais forte. Porque o Ruach Kadosh do Criador intercede por nós, até na oração. Muitas vezes eu falo, Pai, que o teu Ruach vem interceder por mim. No que falar, como orar, como pedir. Porque muitas vezes a gente nem sabe, o próprio Ruach dele intercede, nos ajuda. Consegue ver a diferença? Então eu quero chamar os meus irmãos, irmãs, por todo mundo, aqueles que tiverem a oportunidade de assistir este vídeo, que fiquem firmes, vigilantes e, acima de tudo, venha cumprir os 4 pilares da igreja. Qual que é? Imersão pelas águas em nome de Yahshua Mashiach, oração, jejum e santa ceia. Sem esses pilares, você não está cumprindo o papel de igreja restauradora, o papel de igreja da verdadeira palavra, da verdadeira sã doutrina. É necessário, até porque ele deixou isso para mim e para você em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24. Fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Então, até que ele volte, nós temos sim que partir o pão, ou seja, participar da Santa Ceia, lembrando daquele alto preço que ele foi no madeiro, para que hoje nós pudéssemos receber como prêmio a nossa salvação. Assim seja, que a paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja no lar, na casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Que você possa ser, sim, agraciado com as bênçãos do céu, do reino celestial sobre a sua casa e sobre a sua família. E lembre-se, esforçai-vos, esforçai-vos. Esforçai-vos porque a nossa redenção está próxima. A nossa redenção está próxima, igreja. Isso é uma alegria, ao mesmo tempo é uma tristeza, porque aqueles que estão esperando estão felizes, sabendo que a redenção vai chegar a qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, chegará. E aqueles, a gente fica triste por aqueles irmãos que duvidam, que debocham, que zombam, que não aceitam essa verdade. A gente sofre por eles que ainda persistem na idolatria, na blasfêmia, na heresias, na mentira, na prostituição, no adultério. É tantas coisas, né, querida? Eu não estou aqui para julgar, estou aqui para compartilhar a Bíblia com vocês. Né? E que Yahshua Mashiach possa abençoá-los abundantemente. Voltai-vos ao arrependimento, porque o Criador, ele está chamando a igreja, ele está te chamando, ele está me chamando para que nós voltamos sim ao arrependimento. Ainda há tempo, buscai-me, porque você vai me encontrar. Ainda há tempo, buscar enquanto se pode achar, enquanto se pode ser encontrado. Então nós temos tempo ainda, queridos. Sabe, tem pessoas que ficam assim, desde os meus avós fala que o Salvador vai voltar, até hoje não voltou. Você tem que agradecer ao Criador, que naquela geração não voltou, que estava previsto para eu chegar nessa geração, e que é mais um dia, mais uma oportunidade, para que você venha encontrá-lo, se arrepender de fato e de verdade, e ser salvo. Isso é uma oportunidade que ele está nos dando. Porque se ele não nos desse a oportunidade, nenhuma carne se salvaria. Na palavra dele diz que se eu não abreviasse o tempo, nenhuma carne se salvaria. Então, por amor, muitos falam, nossa, as noites estão menores, os dias estão menores. Não, é porque ele abreviou o tempo, porque senão ninguém se salvaria. Nenhuma carne se salvaria, né? Porque nós estamos vendo como é que o mundo está depravado, sem temor, mas, querido, temerão o nosso Criador e tremerão diante da presença dele, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passará céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Ou seja, ele falou que a palavra dele não pode passar os céus e terra, mas a palavra dele se cumpre. Então a palavra do Criador não está algemada. Pense nisso e que vocês tenham uma ótima noite em nome de Yahshua Mashiach.